O que você precisa para começar na papelaria personalizada? Aqui eu vou falar um pouquinho do como eu comecei, como estão as coisas hoje, mas só para me apresentar brevemente, eu sou a Cris e estou aqui para compartilhar um pouco dessa vida de arteirice que eu vivo. Sou professora de ateliê de artes, dou aula tanto para adultos quanto para crianças e desde muito cedo ali da minha adolescência sempre mexi com artesanato. Então eu digo que eu sou arteira porque eu gosto de tudo um pouco, seja bordado, ponto cruz, biscuit, saboaria. Hoje eu tenho a papelaria personalizada dentro do meu ateliê, mas já fiz e gosto de fazer inúmeras coisas. Por isso eu me considero muito arteira, gosto de criar, né? E quando eu comecei na papelaria, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, em outros vídeos eu vou falar coisas mais pontuais, eu comecei, sempre trabalhei com artesanato dentro de uma questão de um processo de conhecimento, de autoconhecimento mesmo, de estar em silêncio. O estado de presença para mim sempre foi muito saudável dentro das artes e hoje eu já vejo isso e entendo de outras maneiras. Quando surgiu essa vontade de trabalhar com a papelaria, como boa professora, a maioria de nós gosta de caderno, agenda, post-it, livros, ó, de muitas coisas, né? Lá em cima tem um bordado meu. E eu comecei a buscar, a conhecer um pouquinho mais a cartonagem, a papelaria e comecei efetivamente com pouquíssimo material. Então, se você quer começar nesse meio, precisa primeiro, primordialmente, querer. Porque quando a gente quer, a gente faz coisas maravilhosas, com baixo custo, com pouco material e aos poucos a gente vai se aprimorando. Então eu comecei com um estilete, papel paraná, papel fotográfico e o meu computador ali para fazer as artes. E eu imprimia as coisas na gráfica. Tem uma gráfica perto da minha casa, custava horrores, caríssimo, e eu imprimia, encadernava coisas lá. E conforme a demanda foi surgindo, eu fui gostando, porque realmente eu confesso que para mim o artesanato, eu sei que não é uma terapia, mas é extremamente terapêutico. O artesanato faz muita diferença na minha vida e eu gosto, posso passar horas dentro do meu ateliê criando sem cansar. E então eu comecei a inventar coisas. Fazia muita coisa de cartonagem de bloquinho. Participei de feirinhas, né? Bloquinhos blocados personalizados. Aquele o A6, né? Que é a metade do A5, metade do tamanho de um caderno. Precisava fazer a arte. Muitas vezes até pegava pronto alguma coisa no Canva, no Canva gratuito, inclusive, na época, que era muito, tem bastante coisa para fazer. E ali eu comecei a pegar gosto. Então, a partir desse momento, eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram, fui fazendo bloquinhos, fui participando de feiras e fui aumentando ali a criatividade nessa parte das manualidades sem que demandasse mais coisas para eu comprar. Então, eu tinha régua, estilete, o papel paraná, o papel fotográfico. Eu nem precisava comprar na época, porque na verdade eu levava na gráfica. Depois eu comecei a fazer também, que era muito barato, os mensagens do dia. Então eu ia na loja, numa loja aqui perto, comprar vidro, um vidrinho bonitinho, e fazia um rótulo pro vidro e imprimia na gráfica ali no papel normal, né, no Chamex ali, no simples, sei lá, na época custava 15 centavos, 30 centavos, já faz tempo, né? Hoje não tá mais tão barato assim a gráfica. Mas era aquela folhinha normal no sulfite. Cortava em casa com estilete, fazia os rolinhos, botava no vidro, fazia a decoração com fio rami, alguma coisa assim. E aumentando o meu portfólio de vendas, até que chegou no momento que eu comecei a efetivamente conseguir vender e pensar em comprar uma impressora. Mas, vou falar de impressoras, nosso caso de amor e ódio das papeleiras com impressora, né? Surgiu uma oportunidade de eu comprar uma impressora usada, uma Epson, né? Usada, que na verdade era semi-nova, era de uma empresa que
locava impressoras de uma empresa que é aqui perto que loca impressoras. A empresa que fez a locação achou que não ia atender a demanda deles e devolveu para a loja para trocar por uma impressora mais forte, vamos dizer assim, né? Que aguentasse mais o tranco para eles, que a demanda ia ser maior. Então eles não poderiam vender nem como nova e também não iam vender com preço de muito usada e podrinha, né? Então foi um meio termo bem bom conseguir negociar essa impressora. E dali para frente a vida como papeleira mudou. Aí eu fui atrás de aprender sobre papel, que tipo de papel, o que funciona para mim. Hoje eu tenho mais equipamentos e aos poucos, conforme foi entrando o retorno financeiro, eu fui conseguindo comprar algumas coisinhas a mais. Então vou dizer assim que principalmente ali o primeiro ano, os primeiros 6 meses, eu fazia para investir em materiais. Tinha uma loja aqui perto que cortava papel para mim, então eu já comprava cortado, que facilitava bastante, porque até hoje eu não tenho guilhotina, hoje eu aprendi a cortar o papel da maneira correta, e são coisas e habilidades que a própria prática a gente vai desenvolvendo com a prática, né? E a partir dali me aprimorei um pouquinho mais também nas caixinhas de cartonagem, que eu fiz curso, sei fazer. E aos poucos fui saindo das feirinhas e fui colocando as coisas no Instagram, mas o meu trabalho sempre foi muito do boca a boca. Então, no boca a boca, vendia muito, um indicava para o outro e tal, e conseguia vender bastante. O que eu quero dizer para vocês aqui é que muitas vezes a gente se paralisa querendo ter muitas coisas para poder começar, mas aquela frase, comece com o que você tem, é uma frase mais que perfeita, porque conforme você vai fazendo as coisas, você vai percebendo o que você gosta mais, o que você não gosta tanto. Por exemplo, eu sei fazer muitas manualidades. O meu foco hoje já tem quase 4 anos, é a papelaria. Então, nunca vivi dentro do artesanato tanto tempo a mesma história, com vontade de investir em equipamentos, de fazer outras coisas, de aprender novidades e de me especializar mais nisso, né? Então, no começo, eu sugiro que você não queira comprar milhões de coisas. Algumas coisas são mais acessíveis, outras nem tanto, mas comece devagar. A minha dica é que você comece a entender o que você vai gostar de fazer. No meu caso, eu comecei com a cartonagem. E depois de um tempo, como eu comecei a fazer bloquinhos e comecei a ver encadernação, me apaixonei muito pela encadernação. E fui me especializando nisso, mas foi a cartonagem que me deu esse acesso e esse entendimento de que era aquele caminho que eu queria seguir. Hoje faço a cartonagem, faço as outras coisas e o próprio aprendizado dentro da cartonagem me deu muito mais entendimento nos detalhes das coisas da criação. Então, existem 2 formas, né, de você criar, você ter autonomia ou você ter uma fórmula pronta para fazer todas as coisas. E eu sugiro que vocês busquem essa autonomia de compreender, medir o que vende, o que não vende, fazer estudo, se vocês vão trabalhar para rentabilizar isso, se vai ser uma profissão, funciona muito bem. Mas entendam que não se deve investir tanto no começo até se conhecer e entender qual nicho que você vai pegar, Por exemplo, eu trabalho com a papelaria personalizada, o meu foco principal é caderno, agenda, planner, esse tipo de coisa. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do que eu fui comprando com o passar do tempo que eu tenho hoje aqui, para vocês entenderem um pouco mais. Mas, também tenho maquinário para trabalhar com personalizados de festa. Fiz cursos, aprendi, sei fazer, mas não é assim aquele uau, eu amo fazer isso. Então, eu amo criar, na verdade, criar coisas bonitas, seja de tricô, crochê, seja um bordado, seja papelaria. Isso eu sei que eu amo.
mas na própria técnica a gente vai se conhecendo e se descobrindo. Por isso que eu digo que é um processo de autoconhecimento também. Principalmente para quem quer trabalhar exclusivamente com o artesanato, com esse tipo de ateliê ou algum outro, né? Algum outro nicho de arte, você tem que colocar na sua cabeça que para trabalhar com isso, você vai trabalhar o tempo todo com isso. Eu me conheço, sei que eu sou uma pessoa que enjoa fácil das coisas, então eu preciso ter um leque grande de opções. Eu gosto de montar caderno maior, menor, mais página, menos página, miolo assim, miolo assado. Quando você trabalha, por exemplo, e não tá nada errado, gostar de trabalhar também com personalizado de festa e faço com muito amor quando eu faço, mas não é o meu carro-chefe dentro do ateliê, os personalizados de festa justamente por isso. Porque é uma coisa assim, você vai vender 50 caixinhas iguais, vai montar 50 caixinhas iguais, entende? Que a dinâmica do negócio é um pouco diferente. Então, a minha primeira dica, assim, valiosa, que vai ficar nesse vídeo, que já tá bem grande, diga-se de passagem, é: vá se conhecendo aos poucos. Compre um material básico para se conhecer e entender o que você quer fazer. E aos poucos você vai desenvolvendo aí as suas habilidades e percebendo quando chega o lugar que você quer estar, fazendo o que você quer fazer, porque sim, o artesanato é uma forma de trabalho muito digna, muito honesta, muito valiosa e que cresce cada dia mais. Porém, a gente precisa também estar bem fazendo o que a gente faz. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Beijo!